Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E o tema da nossa live de hoje é como reduzir, a vontade de comer besteiras, tá certo? Então, se esse é o vilão do seu emagrecimento, se é isso que tá te impedindo, fica ao vivo comigo, já separa a sua pergunta, tá certo? E se você também não puder ficar ao vivo, não tem problema. Já salva, logo depois que nós finalizarmos, essa live vai ficar disponível, é só salvar e assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Então sejam muito bem-vindas, muito boa tarde. Só se vocês puderem, coloquem no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal, por favor. Se não tá, não tá baixo. Só coloquem pra mim no chat, por favor, meninas. Tá certo? Então, hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, As besteiras. Tá ótimo, obrigada, Lei, obrigada por ter respondido. As besteiras são, normalmente, elas são as vilãs de todo o emagrecimento, Ou seja, o que acontece? A mulherada vem e reclama muito pra mim, Carol, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, porque eu como muita besteira o tempo todo. Eu tô toda hora beliscando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso é difícil, isso acaba atrapalhando o meu emagrecimento. E isso realmente é fato, sabe? Essas beliscadinhas, principalmente dessas guloseimas, que a gente chama de besteira, que não são aqueles alimentos muito saudáveis, que são alimentos que não são ideais para você consumir todos os dias, mas são aquelas famosas guloseimas, acabam atrapalhando e dificultando o processo de emagrecimento da maioria das mulheres, porque são alimentos que eles são muito ricos em gordura, muito ricos em sódio, aditivos químicos. Então não são alimentos que são bons para vocês ficarem consumindo em excesso, ou frequentemente. Então, esses alimentos podem sim prejudicar e prejudicam e muito o emagrecimento das mulheres, Para as mulheres lá que reclamam que estão sempre muito inchadas, Carol, eu tenho muita retenção, eu sinto que eu tô sempre inchada, muitas vezes é porque consomem esses alimentos em excesso, certo? Os alimentos são muito ricos em sódios e aditivos químicos que favorecem a retenção de líquidos, ou seja, você consome e acaba ficando muito inchada depois, tá certo? Mas hoje eu vim dar algumas dicas práticas e super simples que vocês podem aplicar aí na rotina de vocês, que eu tenho certeza que vão ajudar, quando pintar aquela vontade de comer guloseimas em excesso, ficar toda hora beliscando, porque essas guloseimas é assim, É aquelas que você tem em casa e você toda hora vai lá e experimenta. Pega um pouquinho, pega um pouquinho, pega um pouquinho, e aí no final do dia, no montante final, você acaba ingerindo muitas calorias e você acaba nem percebendo. Porque você vai ali de belisquinho em belisquinho, pouquinho em pouquinho, e quando chega no final do dia, você acaba consumindo uma quantidade calórica muito grande, tá? Mas qual que é o erro clássico das mulheres aí com relação a essas guloseimas? Quando elas, todas assim, eu vou falar que a maioria, tá? 99% das mulheres, quando começam um processo de emagrecimento, um processo de reeducação alimentar, a primeira coisa que elas pensam é, eu vou cortar tudo da minha alimentação que não seja saudável. Ou seja, vou tentar mudar os meus hábitos lá de 8 para 80. Ou seja, tenho hábitos de comer lá essas guloseimas todo o tempo, então agora eu vou cortar tudo, eu não vou comer absolutamente mais nada. Eu vou cortar bala, eu vou cortar salgadinho, eu vou cortar balinha, chiclete, chocolatinho, salgadinho, biscoitinho, e acabam fazendo isso de uma forma muito brusca, de 8 para 80. E isso não funciona. Tá? Isso não funciona por quê? Porque toda mudança, porque pensa assim, quantos anos vocês vieram com esses hábitos já enraizados? Não vai ser de uma hora para outra que vocês vão conseguir transformar esses hábitos. Lógico, o ideal seria, virar aquela chavinha e falar, nunca mais eu vou consumir. Mas na prática isso não funciona. E é por isso que a maioria das mulheres acabam desistindo do processo de emagrecimento. Por quê? Porque querem fazer mudanças radicais demais muito rápido. Ou seja, tem lá aquele hábito que toda hora belisca, toda hora come, gosta de comer as guloseimas, e aí do dia pra noite vai que eu não vou comer mais nada, vou cortar tudo. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar justamente por isso, porque tudo que é radical demais, tudo que é restritivo demais não é sustentável. Então aí
acontece isso, vai lá, corta as guloseimas por um tempo, um mês, fica lá um mês inteiro firme e forte, fala, não, esse alimento eu não posso comer, isso é proibido na minha dieta. Isso daí é algo que eu ouço muito, até as minhas pacientes falam, ai não, né, agora que eu tô na reeducação alimentar eu não posso consumir esse tipo de alimento, eu não posso consumir guloseimas. E não é assim. Tá? Não existe nenhum alimento proibido para o processo de emagrecimento, a não ser que você tenha alguma doença, que você precise fazer a restrição de um certo alimento. Mas caso contrário, não existe nada, não existe nenhum alimento que você deva proibir. Você precisa o quê? Aprender a comer ele de forma, primeiro, consciente, certo? E de uma forma equilibrada, beleza? Então, é isso que vai definir. Não é você ir lá e cortar completamente lá as guloseimas, as besteiras da sua vida, que vai determinar o seu processo de emagrecimento. Porque daí o que vai acontecer? Você vai restringir. Por um mês, você não vai comer nada. A hora que você começar a comer, isso você vai acabar perdendo o controle. Porque é um alimento que você gosta, de certa forma. Tá certo? É um alimento que você gosta. Então, você ir lá e cortar de uma vez, assim, de uma vez por todas lá, de uma hora para outra, não vai funcionar. Vai fazer essa restrição e a hora que você começar a comer de novo, você vai perder o controle. E aí vai causar aqueles famosos episódios de descontrole alimentar. Muitas pessoas acabam confundindo um pouco até com compulsão alimentar. Né? Compulsão alimentar, na verdade, é uma outra coisa, é uma doença que tem que ser tratada, né? Não só com nutricionista, mas também tratar com a parte de terapia, psicólogos, então é um pouquinho diferente. Mas acontece o quê? Esses episódios de descontrole alimentar, ou seja, quando você começa a comer, você não para mais, certo? E aí o que acontece? É nesse momento que as mulheres acabam desistindo do processo de emagrecimento, porque tudo que é restrito demais não é sustentável. E se você gosta, né, se você tem o hábito e gosta desses alimentos, você não precisa parar de comer eles para sempre, ok? O que você precisa é aprender a comer de forma equilibrada e consciente, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, que vocês não façam, é isso. Tá? Não restringam demais a alimentação de vocês. Não tentem mudar de 8 para 80 assim de uma hora para outra. O processo de emagrecimento, como já disse, ele é um processo, que é, né, que você vai mudando os seus hábitos aos poucos até que aquilo, né, até que aquilo se torne um hábito na sua vida, se torne constante, e aí você vai fazendo aquilo de forma natural, né? E aí quando você vê, você já vai estar comendo esse tipo de alimento pouquíssimas vezes e você não vai sentir falta. Mas por isso que essa diminuição tem que ser feita de forma gradual e não de uma vez por todas, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é não cortem e não restringam completamente as guloseimas e as besteiras, né, da vida de vocês, assim, bruscamente, de 8 para 80, porque essa restrição pode gerar um descontrole alimentar lá na frente, que daí vocês não vão conseguir controlar. E aí, a hora que começar a comer, vocês vão comer de uma forma exagerada, tá bom? Ó, o pessoal tá mandando perguntinhas aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha. Estão dizendo que estão cortando aos poucos, num prazo um pouquinho mais longo. Legal. A Maria tá dizendo que quer emagrecer. Então está no lugar certo, Maria. Isso aí, ó. Já separa a sua pergunta e vai mandando aqui que eu vou responder todas, tá bom? Ao vivo. Esse é o legal de estar ao vivo, que vocês vão mandando e a gente vai interagindo aqui e já vamos tirando todas as dúvidas, tá ok? Então aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, então eu já sei que, né, para eu diminuir essa minha né, vontade de comer guloseimas o tempo todo, eu não posso fazer isso de uma forma brusca, né? Eu não posso fazer isso de 8 para 80, eu tenho que ir fazendo isso de uma forma gradual. Mas e como que eu vou fazer isso? E é isso que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, primeiro de tudo, vocês têm que começar a reduzir comendo cada vez menos. O que isso significa? Nossa, Carol, mas o que isso significa? Se você, por exemplo, tem o hábito de comer lá as guloseimas, as besteirinhas lá, todos os dias, vocês vão reduzir a frequência que vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão, por exemplo, alternando os dias. Se vocês comem todo dia, vocês vão começar dia sim, dia não, mas colocar como meta, tá? Não, amanhã eu não vou comer absolutamente nada
das besteiras, eu vou deixar elas fora da minha vida, tá bom? Por quê? Porque comer essas guloseimas acaba se tornando um círculo vicioso. Por quê? Como eu disse lá no começo da live, né? Porque são alimentos que eles são muito ricos em gordura, açúcar, eles têm muitos aditivos químicos e são alimentos, tem muito açúcar, e esses tipos de alimentos, eles tendem a fazer com que vocês fiquem viciadas, entendeu? São alimentos que de certa forma viciam. É como se você estivesse falando aí de álcool, bebida alcoólica, entende? Só parando aqui um pouquinho, a Alessi está perguntando o que acontece com o organismo quando a gente quer comer as guloseimas à noite, que é muito pior. Alessi, ótima pergunta, viu? Gente, eu vou dando umas paradinhas e respondendo as perguntinhas de vocês, mas tudo dentro do assunto, tá? Bom, o que acontece? Por que normalmente, depois do almoço e depois do jantar, são os períodos que a gente mais tem vontade de comer besteira, principalmente doces, tá? Doces é normalmente assim, acabei de almoçar e acabei de jantar, já tô com vontade, eu preciso comer um doce. Isso vai depender muito do tipo, o que vai definir essa vontade exagerada de comer principalmente doces, é o tipo da alimentação de vocês, tá? Por exemplo, se vocês tiverem uma alimentação muito rica em carboidratos, principalmente em carboidratos refinados, né, aqueles carboidratos que não são integrais, que são à base de farinha branca, por exemplo, o arroz, né, os que não são integrais, por exemplo, o arroz branco, macarrão branco, que não tem fibras na composição, o que vai acontecer? Esses alimentos, eles têm um índice glicêmico alto. Falando a grosso modo, assim, de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Vocês comem esses alimentos, a gente tem aquela absorção rápida pelo nosso organismo, e aí acontece o quê? Um pico de insulina. Ou seja, aquele açúcar do carboidrato, ele é absorvido bem rápido pelo nosso organismo, e aí acontece o quê? Pico de insulina. Aí o que acontece? Logo depois disso, depois que vocês têm esse pico de insulina, acontece o quê? O que a gente chama de hipoglicemia de rebote, ou seja, depois daquele pico de insulina, né, a nossa glicose no sangue tende a quê? A diminuir. E é nesse momento que o nosso cérebro pede o quê? Tá faltando açúcar, eu preciso de mais açúcar, entendeu? Por isso que na maioria das vezes, quando a gente tem uma alimentação muito rica em carboidratos que não são ricos em fibras, pouca proteína e poucas fibras, tá? Fibras que eu digo de vegetais, de legumes, essa hipoglicemia de rebote é muito comum, ela acontece muito. Por isso que você termina de comer e você parece que você tem aquela sensação de que não tá saciada, que você ainda tá com fome e o teu corpo, o corpo acaba pedindo, eu preciso de mais açúcar. Para quê? Para que tenha esse pico de insulina novamente. Por isso que após as refeições, tanto no almoço quanto no jantar, existe uma probabilidade muito maior de vocês sentirem vontade de comer mais essas guloseimas, principalmente os doces, tá certo? Então, qual que é a minha dica? O que vocês precisam fazer para evitar que isso aconteça? Vocês precisam consumir melhores fontes de carboidratos, tá? Ou seja, aqueles que são mais ricos em fibras, por exemplo, os integrais. Por quê? Porque eles têm uma absorção mais lenta pelo nosso organismo. Eles têm um índice glicêmico um pouquinho mais baixo, então eles são absorvidos pelo nosso organismo de uma forma mais lenta. Então, esses picos de insulina não acontecem, entendeu? E lógico, ajuda também por eles serem absorvidos de uma forma mais lenta, eles dão mais saciedade, né? E não só os carboidratos, vocês precisam aliar esses carboidratos com boas fontes de proteína e fibras. Proteínas são carnes, ovos, né? Carnes em geral, carne bovina, peixe, frango, ovos, enfim. E junto, né? E associar com isso a fontes de fibras, por exemplo, legumes e vegetais. Por quê? Porque as fibras, elas também retardam a absorção dos alimentos, tá certo? A proteína, idem. São alimentos que eles demoram mais para ser absorvidos pelo nosso organismo, então eles tendem a dar mais saciedade e evitam esses picos de insulina. Então é uma dica muito simples e muito bacana, né? Que o pessoal fala, eu preciso emagrecer, então vou comer os carboidratos integrais porque o integral emagrece e o branco engorda.
Não necessariamente. A gente indica os integrais justamente por eles terem mais fibras na sua composição, consequentemente, índice glicêmico mais baixo evita esses picos de insulina. Então, o risco de ter essa hipoglicemia de rebote é muito menor. Então, normalmente, quando você termina de comer, você já está saciado. Então, não abre brecha para você ficar beliscando e principalmente sentindo muita vontade de comer doces, beleza? Ficou claro, gente? Eu sei que é meio técnico, mas eu tentei explicar de uma maneira mais fácil para que todo mundo entenda como que esse processo acontece, tá? Ó, a Sandra tá dizendo aqui, ó, o duro é parar de comer o arroz branco, tem que ter muita disciplina. Mas, Sandra, eu vou te falar uma coisa. Se você estiver comendo o arroz branco, mas se você estiver associando ele com boas fontes de proteína magra e com os vegetais, ele acaba não sendo tão prejudicial, porque mesmo ele tendo uma absorção mais rápida, a proteína e as fibras, elas fazem com que essa absorção do carboidrato fique mais lenta. Reduz a carga glicêmica do alimento, ou seja, evita esses picos de insulina. Então, lógico, o integral é melhor, porque ele tem mais fibras ainda. Mas se você gosta do arroz branco, não tem problema, tá? Mas sempre associe ele a boas fontes de proteínas magras e sempre lá, pelo menos, com meio prato, né? Meio prato do seu, né? Dividir o seu prato, pelo menos meio prato preenchido com verduras, legumes e vegetais que vão ter bastante fibra e ajudam, né, a evitar esses picos de insulina aí. Então, fica tranquila que mesmo assim dá certo. Vamos lá, o Valdir tá perguntando aqui, ó, Carol, podemos usar barra de proteína para manter a vontade de comer doces após o jantar? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta também que o pessoal aí que gosta de treinar sempre me pergunta. A barra de proteína, a única diferença que ela tem de um outro tipo de doce é que ela tem uma quantidade maior de proteína na porção. Ou seja, né, se a gente for fazer um comparativo com o chocolate, por exemplo, ela tem uma quantidade um pouco menor de gordura e ela é um pouco mais proteica, tá? Mas, eu vou te falar, em questão assim de calorias e de qualidade, ela não é um alimento excelente para você comer, para matar a vontade de comer doce. Claro, se for eventualmente não tem problema. Mas dizer que uma barra de proteína é muito melhor do que um chocolate de 70%, por exemplo, não faz sentido. Eu preferia muito mais você comer lá uns 4 quadradinhos de chocolate de 70% do que uma barra de proteína. Porque ela também tem bastante aditivos. O único benefício dela é que ela tem mais proteína do que um outro tipo de doce, tá? Mas para comer todos os dias, eu não indicaria não, tá? Assim, comer a barra de proteína achando que ela é mais saudável do que um chocolate de 70%, não. Eu escolheria, eu não sei, eu falo isso porque eu não gosto de barra de proteína, né? Então, muitas pessoas acabam comendo por acharem que é mais saudável, mas no fundo não é. É praticamente a mesma coisa que você comer um doce, é a única coisa que vai ser um pouco mais proteica, ok? Vamos lá, a Tami tá perguntando aqui, ó, comer um mingau de aveia com whey pode ser uma opção de, assim você diz, de comer após as refeições, Tami? Deixa eu ver se eu entendi. Se é essa mesma pergunta. Mingau de aveia com whey é uma ótima opção de doce. Nem para você, não precisa nem ser para comer após as refeições. Você pode usar esse mingauzinho para comer até como um lanche entre as refeições principais. Um lanche da manhã ou um lanche da tarde. O mingauzinho de aveia com whey é ótimo, é uma excelente opção, até mesmo de lanchinho, pode fazer em formato de bolinho, também é uma ótima opção. O Valdir tá dizendo aqui que 4 quadradinhos é pouquinho, realmente, mas é o que eu falei ali. Essa redução das guloseimas, ela vem aos poucos, ou seja, né, se você come lá todo dia, você vai tentar reduzir a frequência que você vai fazer isso. Começa com dia sim e dia não. Outra coisa muito importante, tá? Não tenham guloseimas em excesso em casa, tá? Porque assim, aquele ditado, se eu não tenho, eu não como. Se você sabe que tem lá na sua casa e tem em excesso, no primeiro momento, né, a primeira brecha que tiver, você vai lá beliscar. Então não tem em excesso, tá? Tem ali, sempre, se vocês gostarem de chocolate, sempre tem assim, unidades. Não ter, por exemplo, caixa de bis, caixa de bombom, barras de chocolate, porque é o tipo do alimento que se você começar a comer, você não vai conseguir parar.
enquanto não vê fim, né? Bis, por exemplo, dificilmente uma pessoa que gosta vai comer 1 bis, 2 bis. Vai comer a caixa inteira. Então, por isso, não tenham em excessos, tá? Deixa ali para aqueles momentos que você sabe que tem ali uma vontade um pouquinho maior, mas tenham sempre unidades. Por exemplo, bombom em unidade, chocolatinho em unidade, porque daí você sabe que você vai comer aquele e não vai ter mais para depois. Comeu, acabou, matou a vontade e pronto. O problema é o excesso. Quando você sabe que tem excesso, enquanto não vê fim, você não para de comer, tá certo? A Sandra tá dizendo aqui que qual a melhor fruta para substituir as guloseimas. Sandra, vou te falar, todas as frutas, tá? Todas as frutas são ótimas. E você pode, eu sempre indico para vocês variarem o consumo de frutas. Por quê? Para vocês aproveitarem as vitaminas, né, e os nutrientes de todas. Porque se você come todo santo dia os mesmos alimentos, as mesmas frutas, você não vai estar aproveitando os nutrientes de todas, tá? Mas se você está me perguntando em questão de calorias, quais seriam, por exemplo, as frutas que são menos calóricas, seria, por exemplo, o morango. O morango, ele é bem pouco calórico, tá? Então você pode consumir uma quantidade maior e uma quantidade maior de morango com uma quantidade calórica bem pequenininha. Banana já é um pouquinho mais calórica, ela é um pouquinho mais rica em carbo, mas o morango é uma excelente fruta. Kiwi, pera, mexerica, são frutas que têm uma densidade calórica muito baixa, tá bom? Então, você pode substituir aí as guloseimas por qualquer fruta. O interessante é sempre variar o consumo, ok? Vamos lá. Márcia tá dizendo aqui que ela é o meu caso, ela ama chocolate. Então, quando você tem em excesso em casa, exatamente isso que acontece. Você pega uma caixa de bis, enquanto não vê fim, você não para. Por isso que é interessante sempre ter unidades. Acabou, acabou. Você já sabe que é aquilo que você vai ter, né, que comer por dia e não vai ter em excesso, ok? Vamos lá. A Alessi tá perguntando aqui, ó. O que eu acho do uso de Ozempic para o emagrecimento? Gente, vamos lá. Até ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente me perguntando sobre o Morozil. É uma coisa que eu recebo muito. O pessoal me pergunta muito. Ozempic, o Morozil, tem Saxenda. Eu não recomendo, tá? O que vocês têm que entender é que assim, ó, o emagrecimento, ele depende de um conjunto de bons hábitos. Esses tipos de medicamentos, eles são utilizados para tentar encurtar o processo. Então, as pessoas vão lá e acabam começando a usar esse tipo de medicamento para tentar acelerar o processo. Só que o que acontece? Se você não mudar os seus hábitos, não vai adiantar. Porque enquanto você está fazendo uso de medicamento, você consegue controlar o seu apetite, que é o caso, né? Ozempic, Saxenda, eles ajudam a diminuir o apetite. Entendeu? Então, enquanto você está tomando, você consegue controlar em questão de quantidade. Por isso que você emagrece, entendeu? Mas você não vai poder tomar esses medicamentos para o resto da vida. Então, a hora que você para, você acaba engordando tudo que você emagreceu e mais um pouco. Por quê? Porque você não mudou os seus hábitos. Você só usou lá um medicamento que foi capaz de inibir o seu apetite por um momento, entende? Então, vocês têm que entender que é assim, ó, o que vocês precisam aprender para poder emagrecer, mas principalmente, que eu acho que é o fundamental, é conseguir manter o emagrecimento, é conseguir manter uma rotina, é mudar os hábitos. E isso vocês só vão fazer o quê? Através de uma alimentação equilibrada, atividade física, um sono de qualidade e ingestão de água, tá certo? Isso vale para qualquer tipo de medicamento para emagrecer, todos têm o mesmo efeito, tá? Esses medicamentos que são esses outros, tipo sibutramina, que são os inibidores de apetite, eles são medicamentos que foram criados, tá? Não para pessoas que estão com sobrepeso para tentarem emagrecer. São medicamentos que foram, na época, foram criados para quê? Para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que estão precisando fazer uma cirurgia bariátrica e precisam perder peso, então elas tomam, né, indicado para esse tipo de pessoas para tentar facilitar e acelerar o processo. E não para pessoas que estão com sobrepeso, não querem mudar os hábitos e querem emagrecer, tá certo? Então, não queiram encurtar o processo porque não vai funcionar, tá? Coloquem isso como lei.
o processo de emagrecimento, ele só vai funcionar e ser duradouro se tiver mudanças de hábitos. Se vocês forem lá, tomarem o medicamento e continuarem com os mesmos hábitos antigos, não vai funcionar. Vocês vão emagrecer momentaneamente, mas depois vem um rebote, que a gente chama, né? Que você acaba engordando tudo que você emagreceu e aí acaba engordando o dobro depois, ok? Então, tomem muito cuidado. E são medicamentos que, né, tem que ser prescritos por um profissional. Você não pode fazer uso sem realmente ser prescrito por um médico. Tem que ter um acompanhamento. São medicamentos que mexem com o sistema nervoso, então tem algumas pessoas que têm problemas disso com, né, irritabilidade. Eu já tive pacientes que tiveram até problema, desenvolveram síndrome do pânico tomando esses medicamentos, então tem que ter muita cautela, tá bom? Não façam uso de nenhum tipo de medicamento sem o acompanhamento profissional de um médico habilitado, ok? Bom, vamos lá. Outra dica muito importante aí para ajudar a reduzir essa vontade aí de comer guloseimas o tempo todo. Peçam ajuda para as pessoas que moram com vocês, que convivem com vocês, tá? E o que isso significa? Peçam para essas pessoas não comprarem essas guloseimas em excesso, não ficarem comendo na frente de vocês, porque senão vai dificultar muito mais o processo. Tem que fazer um alinhamento de expectativa, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Façam um alinhamento de expectativas com seu companheiro, com seu marido, com seus filhos, porque nesse primeiro momento vocês vão precisar de ajuda. Quanto menos você estiver exposta, né, quanto menos exposta vocês estiverem a esses alimentos, mais fácil vai ser o processo, tá bom? Então conversem com os companheiros, com o marido, namorado, com os filhos. A partir de agora, eu tô mudando a minha rotina, eu preciso emagrecer, eu tenho isso como objetivo e eu preciso da sua ajuda. Não tenha guloseimas em excesso, não comam na minha frente, que eu tenho certeza que isso vai ajudar, ok? Esse é bem importante, esse é um ponto bem importante. Número 3, se você não tiver com fome ou necessidade fisiológica de comer, sempre pense antes de ir lá e atacar uma guloseima. O que isso significa? A fome biológica, ela manda sinais, certo? Que é aquela fome quando você passa muito tempo sem comer, o seu corpo manda sinais. Fraqueza, dor de estômago, tontura. Então, esse é o momento que você realmente está com fome, que é uma fome física, uma fome fisiológica, tá certo? Os outros tipos de fome são as fomes emocionais que a gente fala, né? Que, por exemplo, você tá lá de bobeira, acabou de jantar, tô com uma vontade de comer um doce. Então, a pergunta que eu quero que vocês se façam todas as vezes que vocês acabaram de comer, estão bem alimentadas e bater essa vontade de comer um doce ou uma guloseima eu já me alimentei, eu já nutri o meu corpo com todos os nutrientes que eu preciso. Então, será que essa aqui é fome mesmo? Ou será que isso daí não é uma fome emocional que eu tô fazendo, né, uma coisa comportamental que eu já tô condicionada? Por exemplo, eu já estou condicionada que eu almoço e eu tenho que comer um doce. É essa a pergunta que eu quero que vocês se façam. Porque muitas vezes a gente faz isso no automático. A gente nem percebe que faz isso. E quando a gente começa a se questionar e a falar, tem alguma coisa errada aqui. Eu já comi, eu já me alimentei, eu já estou saciada, eu não preciso comer de novo. Aí você começa a prestar atenção e consegue se desvencilhar, né, de toda hora tá beliscando alguma coisa. Por isso que eu falei que na hora da refeição é tão importante vocês comerem alimentos que realmente vão dar saciedade, que vão nutrir o corpo. Porque se você estiver saciado e não estiver com fome, essa vontade, ela diminui muito. Agora, se você se alimenta lá de alimentos que não vão te dar saciedade, você vai terminar o seu almoço, o seu jantar, e a primeira coisa que você vai fazer é ir lá e beliscar alguma guloseima, tá bom? A Maria tá perguntando, a Maria da Paz tá perguntando qual que é bom para iniciar uma dieta. Eu não entendi a sua pergunta, Maria. Você diz assim, qual alimento? Me coloca aqui no chat para eu entender certinho a sua pergunta, tá? Que não ficou bem claro. Eu não entendi o que você quis saber com a pergunta, tá? Número 4. Agora isso vai fazer sentido com o que eu falei para vocês lá no início da nossa live. De forma consciente, escolha uma guloseima, né, uma besteirinha que você gosta para comer de forma consciente. Então foi o que eu falei. Não tentem excluir completamente da alimentação de vocês. Não tentem passar de 8 para 80 e agora eu não vou comer mais nada. Façam isso de forma consciente.
né? Vamos lá, a guloseima que eu gosto é um chocolatinho. Então, tudo bem, eu vou comprar lá um chocolatinho para eu comer todos os dias, um chocolatinho pequeno, uma unidade, que eu sei que aquela ali é a minha besteirinha, né? A minha guloseima, que eu vou poder comer ali todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Eu gosto de comer um salgadinho, tá tudo bem, mas tente não fazer isso frequentemente. Não, eu sei que o dia que eu gosto de comer um salgadinho é o dia que eu tenho um tempo maior, que eu gosto de assistir uma série. Então, deixa só para aquele dia pontual, né? Escolha um pacote menor, ao invés de vocês, né, pegarem aqueles pacotes enormes, escolha um pacotinho menor, uma vez só para semana, né? Porque daí vocês matam a vontade de vocês, não precisam se privar. E em contrapartida, né, não deixam de comer o que vocês gostam e também não vai ser algo que vai prejudicar o processo de vocês, tá bom? Então, escolham, né, o que vocês gostam, mas escolham e façam esse consumo de forma consciente e equilibrado, ok? E a última dica que eu tenho aqui para vocês, que é muito importante, que isso aqui é uma dica bem valiosa, é a seguinte: cuidem com o tempo de tela. Carol, o que você tá falando? Não tô entendendo. Tempo de tela, tanto de televisão quanto de celular. Por quê? Porque quando vocês ficam muito tempo em frente, expostos, né, tanto o celular quanto em frente à televisão, parece que o cérebro já condiciona, né? Eu vou ficar na frente da televisão, eu vou passar a tarde inteira lá assistindo série, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar uma guloseima para eu ficar mastigando. E aí vocês ficam ali todo o tempo que vocês passam na frente da televisão, lá assistindo série ou lá mexendo no celular, vocês têm que estar mastigando alguma coisa. Isso acaba acontecendo de forma inconsciente, né? Vocês acabam comendo ali e nem percebem que acabam ingerindo tantas calorias assim. Então, por isso que eu falo, cuidem com o tempo. Sempre que vocês forem lá, separem, né, de forma consciente, por exemplo, como eu disse, lá na sexta-feira, é um dia que eu gosto de, né, tenho um tempo maior, então eu gosto de ficar assistindo um pouquinho mais de série, mas separem lá uma guloseima, pequenininha, acabou. Agora, se vocês estiverem com uma oferta muito grande, enquanto vocês estiverem ali em frente à televisão, vocês vão comer, desesperadamente, não vão nem perceber, tá? Com relação ao celular, o celular também tem algumas dicas que eu gosto de dar. Eu até fiz um conteúdo sobre isso que vai sair ainda, vocês vão ver que tá bem legal. Com relação ao celular, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as redes sociais, elas têm algoritmos que entendem o tipo de conteúdo que você gosta de consumir. Ou seja, se você estiver lá, por exemplo, no teu Instagram, no teu Facebook, se você seguir muito, por exemplo, essas coisas de comida, coisas de guloseimas e tal, as redes sociais vão ficar te mostrando isso o tempo inteiro. Por quê? Porque eles entendem que é um conteúdo que você gosta de consumir, entende? Né, existem pesquisas, isso é comprovado realmente por pesquisas, que quanto mais você vê aquele alimento, por quê? Porque essas propagandas de alimentos, né, esses Instagrams e tudo mais, eles usam cores que chamam atenção, eles montam de um jeito ali que vai fazer você chamar atenção. Então, muitas vezes você nem tá com vontade, você não tá com fome, mas quando você fica assistindo aquilo todo o tempo, você acaba ficando com vontade e vai querer comer, entende? Então, a minha dica, se vocês têm aí nas redes sociais de vocês, se vocês seguem muitas páginas assim de coisas de comida, guloseimas, em excesso, tirem isso das redes sociais de vocês. Deixem de seguir esses perfis, porque quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais vocês tiverem isso, mais as plataformas vão mostrar isso para vocês, porque eles entendem que é um conteúdo que vocês gostam de consumir e eles vão ficar mandando ali. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes quando a gente fala alguma coisa lá, comida, tal, começa a vir coisa sem parar, anúncio, coisa de comida, coisa de hambúrguer, coisa de batata frita, não sei o que, fast foods. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, se não é um conteúdo que você procura, se não é um conteúdo que você tem ali, que você segue nas plataformas, dificilmente eles vão mostrar isso pra você. E se não mostra, não faz com que você caia em tentação de ficar assistindo aquilo o tempo todo e, né, de certa forma, acabar se tentando, tipo, nossa, eu nem tava com vontade, mas agora de tanto que eu vi, eu preciso comprar esse alimento aqui. Eu
vou contar uma história pra vocês. Quando eu era criança, eu nunca gostei de bolacha recheada de sabor morango, sabe? Eu gostava de bolacha recheada de chocolate. E eu nunca comi a tal da bolacha de morango. Mas teve um dia, isso eu era criança, nem tinha internet, celular nessa época, nem tinha. E ficou passando uma propaganda de uma tal de uma bolacha de morango, que era da Disney, e aquela propaganda era tão linda, parecia um recheio tão gostoso, tão apetitoso, que eu olhei aquilo e falei, eu quero comer isso. Eu lembro que era à noite, era um dia à noite, sei lá, se era um domingo, mas eu fiquei infernizando tanto meu pai e minha mãe que eu queria aquela bolacha, que eles tiveram que sair, ir no mercado e comprar a tal da bolacha para experimentar. Então, assim, eu nem tava com fome, não era um alimento que eu gostava, porque eu nunca gostei de bolacha de sabor morango, mas de tanto eu assistir aquilo ali, aquilo me provocou uma vontade tão grande que eu tive que sair da onde eu tava lá, domingo à noite, para ir comprar a tal da bolacha, tá certo? Então, por isso que é importante não ficar muito tempo exposto às telas, tanto televisão quanto celular, e também cuidar com aquilo que vocês seguem, com a quantidade de perfis que vocês seguem relacionados, né, a essas guloseimas. Tá certo? Gente, temos mais perguntas? Mandem aqui pra mim. Mandem aqui pra mim, que a hora é agora. E se caso também... Caso vocês não consigam mandar agora, também não tem problema, tá? Assim que eu disponibilizar a live, vocês podem deixar as perguntinhas de vocês lá, podem me mandar por direct ou também podem deixar no comentário das lives, tá? Se quiserem também dar dicas, né, de sugestões de temas de lives, podem mandar, tá? Afinal, esse Instagram aqui é feito pra vocês e eu quero trazer o conteúdo que faz sentido, que vocês realmente querem assistir, tá certo? Não temos mais, eu acho que eu fui respondendo todas, né, conforme nós fomos conversando. Mas, gente, se por acaso passou alguma perguntinha aí, deixem pra mim lá. O Valdir tá perguntando aqui, ó. Polivitamínico saborizado, se eu recomendo. Valdir, eu vou te falar, eu não gosto de nenhum tipo de polivitamínico, tá? Eu não costumo prescrever. Por quê? Porque é um tipo de composto que tem um pouquinho de cada vitamina. E eu prefiro fazer o quê? Descobrir qual a deficiência do paciente e fazer a reposição, a suplementação daquela vitamina, né, para que realmente seja o suficiente, porque esses polivitamínicos, eles têm uma quantidade muito pequenininha de todas as vitaminas, então acaba, se você tiver realmente com deficiência de alguma vitamina, não vai fazer muito sentido, tá? E também, se você não tiver com deficiência de nada, também não vai ajudar, não vai fazer muita diferença. Então, não é um tipo não é algo que eu costumo prescrever, tá? Ó, a Alessi tá perguntando se a pipoca de milho engorda muito. Alessi, a pipoca feita com o milho, não aquelas de micro-ondas, tá? Eu tô falando o milho mesmo, que você estoura ela, não é um alimento ruim, tá? Ele é um bom alimento, se você fizer ali, por exemplo, usar um azeite de oliva, não usar manteiga e não usar sal em excesso, não é um alimento ruim. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade, tá? Porque não é porque ele não é um alimento, né, um alimento de certa forma saudável, mas ele é calórico, tá? Então, a pipoca tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque normalmente quando a gente pega pra comer, você não come um pouquinho de pipoca, você pega e come uma bacia, tá? Então, pode comer, não é um alimento ruim, a pipoca é um alimento saudável, se você, né, fizer dessa maneira, com azeite de oliva, pouco azeite, não colocar manteiga e não encher de óleo, mas cuida com a quantidade, tá bom? Porque ele é bem rico em carboidrato e não é um alimento que, de certa forma, é calórico. Vamos lá, a Maria tá perguntando aqui, a Maria da Paz perguntando, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, como que eu faço? Então, Maria, tem que entender muito como são seus hábitos, certo? Primeira coisa que você tem que entender é que para que o emagrecimento aconteça, tem que acontecer uma mudança de hábitos. Então, o que você precisa aliar? Uma alimentação de qualidade, né, com alimentos ricos em fibras, proteínas que vão te dar saciedade, vão nutrir seu corpo e tem uma quantidade calórica baixinha, tá certo? Atividade física, né, tem que entender se você é uma pessoa que se movimenta ou se é uma pessoa muito sedentária, isso também vai dificultar o seu emagrecimento. Sono, se você não estiver dormindo bem, também pode atrapalhar o emagrecimento. Então, ter um sono de qualidade é muito importante para emagrecer. E, claro, ingestão de água, tá? Então, tem que associar aí todos esses fatores para que você realmente consiga ter um emagrecimento de sucesso, tá?
Bom, a Sandra tá perguntando aqui, ó, sobre tomar shot em jejum. Exemplo, açafrão, limão e água. É uma boa, Sandra. O limão é uma excelente fonte de antioxidantes, rico em vitamina C. O açafrão também tem boas propriedades, então pode fazer sim, tá? São shots que ajudam. Mas, ó, que isso é uma coisa que eu tenho que frisar bem. Esses tipos de shots, eles são muito bons porque são feitos com alimentos muito ricos em nutrientes, certo? Mas não significam que eles vão fazer com que vocês vão emagrecer, tá bom? Eles vão auxiliar no processo por terem nutrientes muito importantes na sua composição. Mas o que vai definir o seu emagrecimento é você gastar mais calorias do que você consome, tá certo? Eu vejo muitas pessoas me perguntando, Carol, eu tô tomando shot lá e não emagreço, mas o shot não é para emagrecer. O shot é para você receber os nutrientes lá, né, dos alimentos específicos que você vai fazer o shot, mas não que isso vai determinar o seu emagrecimento, tá? O emagrecimento vai ser determinado por esses fatores que eu acabei de falar. Uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, um sono de qualidade e ingestão de água, tá? Shot não vai te ajudar a emagrecer, tá? Ele só vai realmente ajudar com os nutrientes, porque normalmente esses shots, eles são feitos com nutrientes que realmente são muito bons. Limão, enfim, mas não que necessariamente vão te ajudar a emagrecer, tá bom? E a Sandra tá dizendo sim que ela tá fazendo e tá me auxiliando muito. Que bom, realmente esses shots são muito bons. Mas é o que eu te falei, associado a uma alimentação de qualidade, isso sim vai determinar o seu processo de emagrecimento. E não só tomar o shot lá e continuar com os hábitos ruins, beleza? E aí, gente, mais perguntas? Podem me mandar. Me mandem, que é a hora agora. Gente, acho que não temos mais perguntas, já estamos estourando aqui o horário, mas agradeço muito a presença de todos. Essa live, assim que finalizada, vai ficar disponível lá no meu feed para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e, claro, também compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem, tá bom? Então, muito obrigada. Até semana que vem, quarta-feira que vem, teremos mais live, tá? E se vocês quiserem deixar perguntinhas ou sugestões de temas, é só mandar no meu direct ou deixar lá no comentário das lives, tá bom? Um beijo, boa noite, até semana que vem.